Salve, salve, nação corintiana! Salve, salve, fiel! Muito boa noite a você! Boa noite! Hoje é dia de Corinthians, hoje é dia de oitavas de final de Copa do Brasil entre Corinthians e Santos, na Neoquímica Arena. A gente tem notícias, logicamente vai ter notícias aqui do grande assunto que está permeando aí a internet e a todos os canais, que é as contratações corintianas, tá? A gente vai falar sobre isso, então fica tranquilo, tá? A gente apurou, como eu falei ontem na live, eu não sabia realmente do que estava acontecendo, foi pipocando, e como que eu falo o seguinte, então quando a gente traz as notícias aqui, a gente apura, a gente não traz somente para agradar alguém. Eu poderia ter falado ontem, olha, realmente sei, não sei o quê, e te enganado, mas não é a conduta do canal, tá? Essa não é a conduta do canal. A conduta do canal é trazer para você as melhores informações possíveis, beleza? Bom, antes de começar, eu vou pedir aquela forcinha para você mesmo, deixar seu like aí, deixa seu like, se inscreva no canal também, dá essa moral pra gente, tá? Você não é inscrito ainda? Vem aqui com a gente, se inscreva no canal, faça também a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, qualquer que seja a sua rede social, ajude a gente a crescer. E não esquece daquela moralzinha aqui, conversando com a gente. Por quê? Porque aqui você tem voz. Realmente, aqui você tem voz, a gente não cobra nada, não cobramos nada para você falar no chat, você pode falar o que você quiser, você pode dar a tua opinião, a gente não gonga a tua opinião, a gente vai sempre debater de uma forma educada e uma forma que você possa fazer parte do canal, né? Não ficar somente um telespectador, mas sim fazer parte do canal, beleza? Não se esqueça, então, de deixar seu comentário aí no chat, tá? Não se esqueça de deixar seu comentário no chat. Bom, quem quiser participar, tá? Das redes sociais do Idário, na descrição do vídeo aqui, tem todas as minhas redes sociais, tem aí também, você pode entrar nos grupos de WhatsApp que nós temos 2 grupos, você pode escolher qualquer grupo lá, venha fazer parte dessa grande família Sangue e Raça, beleza? Bom, então já chega de falar, Idário, e vamos para as notícias, tá? Vamos lá. O que está acontecendo, tá? Na última terça-feira, dia 21, tá? A FIFA liberou os jogadores que atuam na Ucrânia e no futebol russo para assinar até junho de 2023 com outros clubes. A medida era apenas até o final desse mês de junho. Só que como não tem nenhum tipo de ideia de quando vai acabar esse confronto, né, entre Rússia e Ucrânia, então a FIFA liberou os jogadores a buscarem outros clubes. Aconteceu muito uma demandada aí do futebol ucraniano, né? O Corinthians mesmo se beneficiou com o Maicon, se beneficiou também com, entre aspas, Júnior Moraes, né? Mas o Corinthians agora, né, vai começar a olhar um pouquinho aí para o mercado russo, tá? Vai começar a olhar para o mercado russo. Então, falando sobre um pouquinho o Maicon, né? Então isso ajuda até o Corinthians ficar com o Maicon para o ano que vem. O Maicon tem contrato de empréstimo dia 31/12, tá? Até dia 31/12. O Corinthians pretende fazer a compra do Maicon em definitivo, né? O Corinthians vai tentar trazer o Maicon em definitivo por cerca de 40 milhões de reais. E só que com essa nova medida da FIFA, ele pode prorrogar o interesse, né? O seu contrato do Corinthians até o mês de junho de 2023. Então, ficando mais um ano no Corinthians. Isso, para um jogador que a gente espera demais do Maicon, seria fantástico. Mas, o que acontece, tá? Então, desde ontem, tá? Desde ontem, o Corinthians tem, né, buscado, e isso eu falei aqui na segunda-feira, que com a fala, né, do Vitor Pereira, o Vitor Pereira foi muito incisivo na fala dele domingo, meio que forçando a diretoria do Corinthians a buscar reforços, já que ele escancarou em uma entrevista coletiva pós-jogo que o Corinthians está numa situação precária porque não tem jogadores para serem colocados, né? Muitos jogadores machucados,
outros que não rendem. Então ele meio que deu uma resposta ao Roberto Andrade. E o Duílio, e eu falei isso aqui a semana passada, quem acompanha o canal sabe, eu falei aqui que o Vitor Pereira está começando a dar uma forçadinha no Duílio e colocando uma pressão em cima do Duílio, falando assim, olha, irmão, se você não conseguir fazer o que eu quero aqui, chegar em dezembro, eu vou pegar meu boné e vou embora. Vou pegar meu boné e vou embora, porque eu não quero ficar aqui e passar esses perrengues que estou passando. Ele até foi muito duro quando falou que se não fosse os miúdos, nós estaríamos brigando contra o rebaixamento. E olha, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso ia acontecer mesmo, mas foi uma palavra muito dura. Então os dirigentes começaram a se movimentar no mercado. E com essa nova definição da FIFA, que a abertura de jogadores que atuam no futebol russo também, o Corinthians começa a olhar com mais carinho para o futebol russo, E tem grandes jogadores lá, inclusive com passagens pelo Corinthians e outros que se caberiam aqui de uma forma muito boa, Jogadores que estão no Zenit, jogadores que estão no Dinamo, jogadores que dá todo o futebol russo, Bom, então ontem os jornalistas, o André Hernan, o Samir Carvalho, que são jornalistas mesmos, acabaram dando esse furo, entre aspas aí, não querendo fazer brincadeira de quinta série, mas deram um furo aí, dizendo que o Corinthians estaria avançado com o Yuri Alberto, o atacante Yuri Alberto. Olha, esse atacante Yuri Alberto é um grande jogador, Grande jogador, foi recentemente contratado pelo Zenit, da Rússia. Ele foi revelado pelo Santos, Ele foi revelado pelo Santos, defendeu o Internacional entre 2020 e o início de 2022, Então ele ficou lá praticamente aí quase 2 anos no Internacional. Ele roubou até a titularidade do Thiago Galhardo, que estava numa crescente muito grande. Então o Yuri Alberto começou a fazer muitos gols. É moleque novo, Foi praticamente mandado embora do Santos. E aí lá o Internacional foi e pinçou ele, Bom, então ele está desde o começo do ano lá no Zenit, E se juntou a outros jogadores do Zenit, como o Malcom, o Claudinho, o Douglas Santos. Então, outros jogadores lá que estão no Zenit. Bom, nessa condição de mercado, começou a animar a direção corintiana, como eu falei aqui. Então, a direção corintiana começou a se animar e passou a consultar o staff do atacante, E descobriu que ele não vai permanecer lá no Zenit. Não vai permanecer no Zenit, que começa na temporada em agosto, Não vai permanecer no Zenit. Só que pode atrapalhar o Corinthians nesse momento assim, eu vou falar para vocês, não está avançado, como algumas pessoas estão falando, olha, já é contratação certa, já vai chegar aqui e vai jogar, não é assim, não é tão simples também, vamos entender uma coisa, Não é tão simples, o Corinthians, além do mercado interno, o mercado externo também pode contratá-lo, Então, o Corinthians fez uma consulta, o próprio agente do Alberto confirmou essa consulta, e o Corinthians está, sim, entre os clubes que potencialmente ele pode atuar, e aqui no Brasil, Aqui no Brasil o Corinthians sofre com 3 concorrências, O próprio Internacional, o Atlético Mineiro e o Flamengo, Sobre o Atlético Mineiro, eu acho difícil ele ir para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem o Hulk, contratou aí o Christian Pavon, contratou também o Allan Kardec. Então, eu acho difícil nesse momento o Yuri Alberto ir para o Atlético Mineiro, Seria aí uma explosão de atacantes lá e eu acho difícil que isso vá acontecer. No Flamengo, o Flamengo tem, além do Pedro, tem o Gabigol. Acho dificilmente, nessa posição de centroavante, tanto o Gabigol quanto o Pedro, perder a posição para o Yuri Alberto. Então, eu acredito que para
a equipe do Flamengo, isso não deva acontecer. E aí chega o Internacional. E o Internacional é o seguinte, o Internacional não teve nem dinheiro para contratar o Bruno Mendes. Não teve para contratar o Bruno Mendes. Então acho muito difícil aqui no mercado interno o Corinthians perder essa concorrência, tá? Como eu já falei aqui, Flamengo, Atlético e Internacional, eu acho que o Corinthians está na frente. E outro ponto que deve ser colocado em discussão é que o Yuri Alberto, aqui no Corinthians, teria uma vitrine que não teria, por exemplo, o Internacional. O Internacional só disputa a Sul-Americana e o Brasileiro, com isso está em 3 frontes, né? Está aí no Brasileiro, está na Libertadores e está na Copa do Brasil. Então, nesse ponto, o Corinthians leva larga vantagem contra o Internacional, no caso de Yuri Alberto. Bom, Idário, legal, então, só que aí tem o futebol europeu. Né? Ainda, né, que o Corinthians possa brigar, logicamente o atleta deseja ficar no futebol europeu. Deseja. Isso a gente não devemos enganar ninguém, tá? Não devemos enganar ninguém. Não, lógico, ele vai ficar. Não. Se surgir uma proposta muito boa para ele, de um time de segundo escalão da Europa, eu acredito que ele vá. Caso contrário, ele venha para o Corinthians mesmo, tá? Bom, vale lembrar que ele não recebeu propostas ainda, tá? Não recebeu propostas ainda do mercado europeu, tá? E pelo Zenit, tá? Pelo Zenit ele atuou 14 jogos, fez 6 gols e deu 3 assistências. Então, é um garoto que chegaria aqui no Corinthians com status de titular. Isso é fato, tá? E formaria um trio de ataque aí muito poderoso, com Roger Guedes, o William e ele, né? Formaria aí um grande ataque. Perfeito. Bom, o que o Corinthians, tá? O que o Corinthians vai fazer nesse caso, tá? Vamos lá entender agora qual que é a proposta corintiana, tá? E o que tem agradado ao empresário do Yuri Alberto, e que pode trazer aí o Yuri Alberto ao Corinthians, tá? Bom, conversei, tá? Como eu sempre falo aqui, eu vou buscar as informações antes de trazê-las aqui, tá? Para se animar? É para ficar um pouco animado. Logicamente, é para ficar um pouco animado. Então, a gente pode ficar aí animado, sim, que o Corinthians está trabalhando para reforçar a equipe, tá? Está, sim, trabalhando para reforçar a equipe. E isso é muito bom nesse momento, tá? Vamos lá. Qual seria a proposta corintiana, tá? Contrato de empréstimo por 1 ano, tá? Então, ele chegaria por empréstimo de 1 ano. O salário dele, o Corinthians gostaria de pagar e ofereceu, tá? Ofereceu aí ao empresário lá do Yuri Alberto um valor de R$1.250.000, tá? Algo em torno de R$1.250.000, R$1.300.000. Então ele chegaria aí com status de maiores salários do Corinthians, tá? Onde já tem aí William, Roger Guedes, Cássio e assim por diante, tá? Como todo mundo sabe. Bom, como o Corinthians se livrou aí de uma, digamos, de uma fria que era o Jô, e vai se livrar também do Luan agora no segundo semestre, então esses valores, tanto do Luan quanto do Jô, que somando os dois, daria R$1.600.000, o Corinthians tem condições, sim, de pagar R$1.300.000 para o Yuri Alberto. Vale? Não sei. Não sei se vale. Não sei se deve pagar isso. Mas o Corinthians, para ficar na frente dos outros clubes, está oferecendo aí o salário de R$1.300.000 ao Yuri Alberto, tá? Então, ele seria emprestado, tá? Ficaria emprestado aqui até 1 ano, tá? Bom, o alto padrão salarial dele, logicamente ele recebe muito mais na Rússia, tá? Muito mais na Rússia, e é aquilo que eu falo, né? O Corinthians vai chegar ao meio termo lá para tentar trazê-lo. É um pedido sim da diretoria, é um pedido sim do Vitor Pereira. Existem outros, né? Outros centroavantes, outros jogadores sendo especulados, como eu falei que o Oscar Stubian, por exemplo, né? O Oscar Stubian
é um jogador que é muito mais barato, né? Mas não tem a mesma repercussão que teria uma contratação do Yuri Alberto. O Yuri Alberto saiu aqui do Internacional sendo muito bem avaliado, né? Chegou no Zenit, foi muito bem no Zenit. Bom, então sobre o Yuri Alberto é isso. Vai parar por aí? Não, não vai parar por aí, tá? Não vai parar por aí. E como essa brecha, houve essa brecha, o Corinthians começa também a olhar o mercado russo com um outro olhar, tá? Então, o que a gente precisa hoje? Nós precisamos de um volante, nós precisamos de um zagueiro, nós precisamos de um lateral esquerdo e nós precisamos de um ponta. Então, pode acontecer, tá? Pode acontecer, além de Yuri Alberto, o Corinthians consultar outros jogadores que estão na Rússia. Por exemplo, Balbuena, zagueiro, o Douglas Santos, que é um lateral esquerdo com passagem pelo Atlético Mineiro, né? O próprio Malcom, né? Ponta que surgiu aqui no Corinthians em 2014. E tem também o Claudinho, né? Claudinho também, que chegou do Santos para o Corinthians e depois foi envolvido numa troca lá com o Cleison, né? Então o Corinthians vai dar uma olhada sim nesse mercado russo, tá? Vai dar uma olhada nesse mercado russo. É um mercado que, sinceramente, tá? Sinceramente, eu acho que o Corinthians pode tentar realmente trazer bons jogadores, e isso vai fazer com que a gente acrescente mais a esse time, tá? Que são peças chaves nesse momento, tá? Então, sobre o Gilberto é isso, tá? Realmente existe uma negociação, tá? Infelizmente, tá? Infelizmente, como tudo acaba sendo vazado, o Corinthians estava tratando aí com um certo sigilo as negociações, e eu sempre falo aqui, né? A gente mais atrapalha do que ajuda, né? Nessa ânsia de querer dar o furo, né? Meus amigos, tem gente que quer dar o furo aí de qualquer jeito, né? Vai querer dar o furo de qualquer jeito, e aí o que acontece? Aí acaba atrapalhando, né? Acaba tendo os olhos gordos, né? Os olhos gordos aí, e o Corinthians fica muito, mas muito preocupado. Mas eu acredito sim que que o Gilberto possa vir jogar no Corinthians sim. Não é fácil, tá? É uma negociação que não é fácil. Vamos deixar bem claro aqui, não é fácil, tem concorrência, né? Mas olhando para esse ponto, que vai chegar ao salário que ele pede, vai chegar com uma vitrine, chegaria aqui. Se eu fosse fazer um negócio, eu tentaria trazer os dois, tá? Tanto o Yuri Alberto quanto o Oscar Stupian. Traria os dois. Eu traria os dois. Porque um vai ficar aqui emprestado por 1 ano. O outro é de 25 anos. Aí você faria um contrato com ele, né? Por 2 anos, 3 anos, que seja. E poderia revezar entre os dois. Então, eu faria essa contratação, sim, dos dois jogadores, tá? Então, sobre o negócio de Yuri Alberto, sim, há sim uma negociação em andamento com o Corinthians, tá? Há uma negociação em andamento com o Corinthians. O próprio agente, né, empresário do Yuri Alberto já confirmou que o Corinthians, sim, está forte no negócio, beleza? Bom, sobre o João Vitor, tá? Sobre o João Vitor. O João Vitor, como algumas pessoas estão falando, que praticamente está fechado a venda por 8 milhões de euros, tá? Não é bem assim ainda, tá? Não é bem assim ainda. O Corinthians está analisando as propostas. Existem 3 propostas na mesa, tá? Existem 3 propostas na mesa. Uma é do Benfica, uma do Porto e outra do Sevilha, tá? A melhor nesse ponto é a do Benfica, tá? A do Benfica hoje é a melhor. Bom, o João Vitor, que é um jogador que vai atuar hoje, né? Vai atuar hoje, graças a Deus, porque aguentar Robson Bambu não dá. Então, é um jogador que o Corinthians tem apenas 55%. Então, se vender vamos supor que venda por 10 milhões de euros, né? 10 milhões de euros dá lá 54 milhões, depois teria aí por volta, né? Por volta de 27, 28 milhões de reais. É muito pouco para um zagueiro muito promissor, né? O que o Corinthians deveria ter feito é comprar o restante que pertence ao Coimbra,
que é ligado ao Banco BMG, tá? Então, sobre o João Vitor, não há nenhum tipo de proposta nesse momento, tá? Sobre o Duqueiroz recebeu uma sondagem do Lyon, né? Do Lyon da França, e hoje o Lyon tem como seu sócio majoritário o John Textor, né? O John Textor hoje é o sócio majoritário do Lyon, tem 66% de tudo, né, que tem do Lyon lá. Então, ficar esperto, né, ficar bem esperto aí, para que não perder também o Duqueiroz, que é um jogador que está se desenvolvendo, né, desenvolvendo muito bem. Sobre o Bruno Mendes, a rescisão contratual do Inter já está homologada, né, já entrou no bid, ele é aguardado em São Paulo para fazer os exames físicos, né, e vai se juntar ao elenco e deve ser aí uma das posições, né, que vão ser colocadas lá na Libertadores, tá? Então pode ser já na terça-feira que vem, já um jogador que vai atuar aí, ou que pelo menos ficar no banco de reservas, né? Ficaria no banco de reservas. Sobre as outras posições de contratações, é o que eu falei aqui, tá? O Corinthians vai olhar o mercado agora, tá começando a olhar o mercado, essa nova atitude aí da FIFA em liberar o mercado ucraniano e liberar o mercado russo, né, por mais tempo, pode pintar assim jogadores de lá. E a gente sabe aí que pintar jogadores lá acaba melhorando a equipe corintiana, tá? Antes de finalizar aqui, vamos falar sobre o jogo de hoje, tá? O jogo de hoje é entre Corinthians e a equipe do Santos, tá? Corinthians e Santos hoje na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite, tá? Teremos aí um jogo difícil pra caramba. O Santos foi o último time que venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, lá em fevereiro, né? Então o Corinthians deve ter aí, tá? Como jogadores o Cássio no gol, tá? O Fagner na lateral direita e já tem a opção do Rafael Ramos, tá? Então o Rafael Ramos já pode atuar agora também. Tá inscrito na Copa do Brasil. Como mudou, né? Como mudou a fase, ele pode estar inscrito agora, tá? Aí o meio de zaga vai ser João Vitor e Raul Gustavo. João Vitor volta junto com o Raul Gustavo. Há uma dúvida na lateral esquerda entre Lucas Piton e Fábio Santos. Eu acho que vai com o Lucas Piton, já que o Fábio Santos jogou a última partida. No meio-campo, Cantígio mantido, Duqueiroz, e há uma dúvida entre Juliano e Renato Augusto. Eu acho que ele vai com o Juliano, já que o Renato Augusto jogou na última partida. E no ataque, pela direita, o Adson. Da esquerda, há uma dúvida também se o William começa jogando ou ficar no banco. E o Gustavo Mantuan, tá? Ou William, Gustavo Mantuan. E no comando de ataque, o Roger Guedes, tá? Então, no comando de ataque, o Roger Guedes. A equipe do Santos, tá? A equipe do Santos pouco me importa, né? Mas temos que ficar muito esperto, porque a equipe é chata. Tem Marcos Leonardo, tem Lucas Pires, tem Lucas Braga, né? É uma equipe aí que tem crescido muito de produção, né? Com o treinador argentino. Então, com isso, tem que ficar muito esperto com o Marcos Leonardo, que é um cara que acaba jogando nas duas pontas, pode dar um calorzinho aí para os laterais, tanto para o Fagner quanto o Lucas Piton, tá? Mas hoje, pegamos um Santos na Neoquímica Arena. É o primeiro jogo contra o Santos do Vitor Pereira. O Vitor Pereira só tinha jogado o clássico contra São Paulo e Palmeiras. Então hoje ele atua pela primeira vez contra o Santos, jogando em casa. E uma série de 2 jogos contra o Santos, né? Hoje tem Santos da Copa do Brasil e sábado tem Santos pelo Campeonato Brasileiro. Então temos uma overdose de Corinthians e Santos aí. A minha modesta opinião, o Corinthians ganha hoje por 2-0, abre uma vantagem muito boa para o segundo jogo lá na Vila Belmiro, lá por volta de dia 15, acho que dia 15, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui, Corinthians e Santos, dia 13 de julho, tá? 13 de julho, Corinthians e Santos, lá pela volta, no campo do Sardinha, tá? Lá no campo do Sardinhas, a gente tem essa volta do jogo, tá? Mas é o que eu falo aqui, Corinthians e Santos hoje, o Corinthians fica muito esperto, né? Tem que entrar ligado, vai precisar entrar ligado nesse jogo, porque é um jogo que vai ser muito difícil. O Santos vai querer segurar os primeiros minutos,
mas eu acredito na força da torcida corintiana, que vai lotar o estádio, todos os ingressos já foram vendidos, né? Devemos ter aí por volta de uns 45, 46 mil pessoas, mais ou menos, né? Com uma renda aí de 3 milhões, algo desse tipo, e cada vez mais o Corinthians vai se demonstrando aí que pode sim, passando de fase, né? Na miúda, passando de fase aí, e quem sabe conquistar um título, né? Que é o grande, realmente o que a gente quer, né, para o Corinthians esse ano, conquistar título, né? Precisamos conquistar título. E é isso, né, meus amigos? Eu quero saber de você aí, qual o palpite de hoje? Qual o palpite de hoje? Você acha que dá Coringão? Você acha que dá um empate? Ou Deus me livre, né? Dá uma derrota aí, mas deixa aí a sua aposta, tá? Dá seu palpite aí. E antes de encerrar aí, eu gosto sempre de passar aí por tudo, né? As informações para a gente possa trazer tudo, tá? Então vamos lá. O Corinthians, né? Como todo mundo sabe, o Corinthians acertou com a Caixa, tá? Acertou com a Caixa. Então foi apresentado o Core, que por unanimidade já passou, né? Agora no próximo dia 27, o Conselho Deliberativo do Corinthians vai se reunir, tá? Mas não vai ter nenhum problema, tá? Então, mais uma vez, o Corinthians vai dar um passo à frente, tá? Vai dar um passo à frente. E quando a gente tem que bater, a gente bate. Quando a gente tem que aplaudir, a gente aplaude. Então, parabéns aí ao Duílio Monteiro Alves, que se não fosse ele, eu acho que o negócio não tinha saído, né? Parabéns ao Dr. Herói Vicente, que é parte do jurídico, né? Que sempre trabalha com os contratos, tá olhando certinho. Parabéns ao diretor financeiro Wesley Mello, que é quem está cuidando da grana corintiana. Então, essa junção dessas três pessoas tem feito o Corinthians entrar nos eixos. A gente, esse ano, graças a Deus, não vimos mais, né, atraso de salário, não vimos mais problemas, né, chegando aí. Então, cada vez mais o Corinthians vai se moldando a realidade de gigante que ele tem que ser, né? E diminuindo a dívida, né? Aumentando os ativos, melhorando o time, que é o que a gente quer, tá? O torcedor corintiano quer que a gente melhore o time, né? Tenha um time mais forte, né? Trazendo o Yuri Alberto, trazendo o Douglas Santos, trazendo o Balbuena, trazendo o Malcom, Claudinho. É isso que a gente quer. A gente quer um Corinthians com atitude e com realmente que possa brigar aí com os endinheirados hoje, que é Flamengo, Atlético, Palmeiras, né? São três clubes aí que têm aporte financeiro muito bom. Então, eu espero realmente que o Corinthians comece a entrar nos eixos e com a Neoquímica Arena gerando muita grana, né? E que eles saibam trabalhar com a grana, que apostem no clube, que melhorem a estrutura do clube, né? Tanto na parte amador quanto na parte profissional, né? Dê aí realmente aos torcedores corintianos uma probabilidade de ajudar a equipe. Então é isso, né? Parabéns. Quando a gente tem que bater, a gente bate. Eu não concordo, eu sempre falo aqui, eu não concordo com o Roberto de Andrade, não concordo com o Alessandro, tá? Dois para mim que não deveriam estar aí, e que o Duílio deveria, né? Se o Duílio conseguisse tirar esses dois caras de lá, eu acho que o Corinthians estaria mais no eixo. Mas é aquilo, né? Duílio tem que também fazer aquele jogo de político, né? Infelizmente é assim que funciona, tanto na vida quanto no clube de futebol, né? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a você. Como vocês perceberam aí, o vídeo gravado hoje, né? Não temos live, por quê? Todo mundo faz live, né? Todo mundo faz live aí. Quando tem pré-jogo às 7 horas da noite, todo mundo faz live, né? Já pega o horário do Idalho aqui, né? Então, hoje é vídeo gravado. Amanhã voltaremos às 7 horas da noite, ao vivo aqui, né? Trocando ideia com vocês. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Vamos torcer pro nosso Coringão. E quem sabe aí, amanhã pinta mais uma notícia muito boa pra gente. Beleza? Vai, Corinthians! Fui!